Nesse vídeo eu quero tratar com vocês sobre um tema que tem uma parte na geopolítica, tem uma parte no movimento ambientalista e todo um conjunto de narrativas dentro daquele triângulo que em alguns vídeos eu já comentei que existe uma certa simbiose da parte de alguns cientistas que tem uma ligação com jornalistas que por sua vez tem com políticos e esse triângulo ele se fecha, né? Então nesse vídeo espero poder explicar como que essas narrativas elas trabalham muitas vezes coordenadas. Se você gostar do vídeo, peço aí que coloque o joinha. Para aqueles que estão chegando aqui no canal Modernidade e Ciência, pode se inscrever, colocar aí também o sininho para receber os novos vídeos do canal. Para tratar esse assunto, eu vou utilizar em boa parte esse livro do Roger Scruton, que é Filosofia Verde, onde ele faz uma crítica bastante contundente com certas narrativas travestidas de ambientalismo, né? Dias atrás, me chamou a atenção uma matéria jornalística, e eu sempre comento com vocês, quando você começa a ver um certo tema aparecendo em muitos jornais, normalmente são sempre o mesmo jornalista que trata de certas pautas, você pode talvez suspeitar que ele já está recebendo insights que vêm ou do seu canal político ou do canal científico que está já divulgando aquela narrativa, e ele precisa de um canal midiático para fazer essa informação ser mais pulverizada, e também que as pessoas depois de algumas semanas, algum tempo, dizem: nossa, não é que eu li isso mesmo no jornal tal, eu vi isso numa apresentação, numa entrevista com alguém? Pois é. Com o título Países Cobram Plano para a Amazônia, isso já é o início de um processo de pressão que o Brasil irá sofrer, porque em 22 de abril ocorrerá uma conferência climática que foi organizada pelos americanos. Isso o Biden já havia avisado isso logo que tomou posse, e essa estratégia ela não vem simplesmente de uma plataforma de campanha do Biden. Eu já expliquei em outros vídeos que o Departamento de Estado americano ele tem um trabalho permanente para defender os interesses americanos dentro da geopolítica, uma coisa que tem aí 200 anos, mais de 200 anos. O Departamento de Estado americano foi o primeiro dos departamentos, que seria o equivalente aos nossos ministérios aqui no Brasil, estabelecido por George Washington. Tão logo eles se tornaram Estados Unidos da América e já tinha sido aprovada a Constituição. O George Washington assume finalmente então como o primeiro presidente americano, e um dos primeiros atos dele foi criar o Departamento de Estado, né? Então toda a abordagem que os Estados Unidos terão nesse tema a partir de agora é exatamente para se posicionar, marcando o território em relação aos europeus que têm ali o Acordo de Paris. Apesar dos americanos retornarem ao Acordo de Paris, isso não significa que eles irão aceitar todas as cláusulas que seriam impostas aos americanos. Os americanos ainda têm uma matriz energética muito dependente dos hidrocarbonetos. O Biden já tem uma resistência com relação a grandes empresas do setor de hidrocarbonetos nos Estados Unidos. Ele tem que fazer esse movimento muito devagar. Então não é simplesmente um mero acaso que ele já convocou para o dia 22 de abril, que se comemora o Dia Internacional do Clima, para reunir um grupo de representantes de países convidados pelos Estados Unidos para discutir questões climáticas. Provavelmente antes do dia 22 de abril, o Biden vai divulgar quais são os planos de redução de emissões que ele deve implantar ao longo do governo dele, como uma espécie de plano de metas. E aí é claro que os europeus vão em algum momento chiar, porque eles vão perceber que não vai bater com a pretensão
Europeia, em novembro, em Glasgow, na Escócia, vai ocorrer aí sim a COP26, que é organizado ali pelas Nações Unidas e que já pelas divulgações do secretário-geral, né, das Nações Unidas, vem tentando fazer uma pressão para que vários países se comprometam com a tal emergência climática, né? O Brasil, inclusive, nesse quadro, tirando essas narrativas de tentar demonizar o Brasil hoje teria, inclusive, créditos de carbono a receber, porque a nossa matriz é muito mais limpa. O desvio, na verdade, o disfarce que estão tentando sempre impor o Brasil são as questões, por exemplo, de desmatamento, queimadas, por exemplo, na Amazônia. Agora, quando se olha o todo do Brasil, nós somos credores desse crédito de carbono. Então, nas próximas semanas, antes mesmo que ocorra a reunião climática, haverá uma enorme pressão para substituir o ministro do Meio Ambiente brasileiro, o Salles. Por quê? Porque o Executivo brasileiro colocou o Salles como representante brasileiro nessa reunião. Então, quando nós começamos a ver matérias assim, que já começam dessa maneira assim, este é um ano fundamental para que o mundo consiga reverter os piores impactos da emergência climática. Veja que eu falei de emergência climática, coisa que isso aqui é pauta das Nações Unidas, então o jornalista já coloca isso aqui logo no início. Então isso aqui já é uma constatação pronta, tá certo? Que esse ano é fundamental, sem apresentar, sabe, quantificar isso. Não, esse ano não. Por isso que a questão de mudança climática, hoje eles falam em emergência. Emergência é o seguinte, você tem que atuar agora, porque o tempo corre contra eles. Que as mudanças climáticas existem? Elas existem, mas a questão é antropogênica ou não é antropogênica? À medida que o tempo passa, menos evidências de que as mudanças são antropogênicas, mas isso já está posto em outros vídeos que eu fiz. Agora, é interessante que na mesma matéria é dito o seguinte: o governo americano trabalha para conseguir um forte acordo político com o Brasil. É verdade. Dentro dessa geopolítica americana, o Departamento de Estado já pautou para o Biden e diz: olha, o Brasil é importantíssimo estar do nosso lado, porque seria o bloco das Américas. O americano, dentro dessa área de ciências de geopolítica, ele é muito eficiente. Isso que está exatamente desagradando os europeus, porque os europeus dizem assim: poxa, os americanos estão tentando trazer o Brasil agora a tiracolo, tirando o Brasil de ficar refém dos europeus. Não é à toa que o Biden já ofereceu 20 bilhões de dólares se a gente entrar num acordo de como fazer uma melhor preservação da Amazônia. E veja, isso eu já tratei em outros vídeos. Eu estou falando aqui da Amazônia, a Amazônia realmente do chamado rainforest, da floresta tropical, no núcleo da floresta, coisa que muitas dessas matérias e muitos ambientalistas disfarçam e mostram desmatamento, queimadas na área de Cerrado, que é a Amazônia Legal, que são aqueles estados que fazem parte dessa Amazônia Legal, que é uma maneira só de conseguir recursos para a área social. Isso é uma coisa já desde os anos 60, de pegar vários estados ali, por exemplo, o Mato Grosso, um pedacinho do Tocantins, o Pará, um pedaço ali do Maranhão, quer dizer, todos esses estados que fazem aquela divisa com a Amazônia mesmo, entraram no conceito de Amazônia Legal. E isso é importante, porque nessa borda, nessa franja realmente do que seria a floresta amazônica, é onde há os maiores problemas, principalmente fundiários, e onde há realmente mineração ilegal, desmatamento. Não que pontualmente em algum lugar na Amazônia, alguma reserva indígena, também não haja a mineração ilegal, mas desmatamento é muito mais difícil, porque essas regiões são regiões muito interiores, seria muito difícil transportar essa madeira. O único lugar possível para transportar essa madeira seria por rios, facilmente detectado aquela madeira. Isso já não é tão comum assim. Agora, no norte do estado do Mato Grosso, no sul do estado do Pará, em alguma medida também bem no norte, na divisa de Tocantins com essa região, sim, existem problemas fundiários. Por quê? Porque 23 milhões de brasileiros foram incentivados a ir para essa região há dezenas de anos atrás, e muitos deles não têm sequer o registro dessa terra. Alguns entraram em terras
sejam estaduais, sejam federais, mas o fato é que você tem esses pequenos produtores que estão lá e precisam ser resgatados ou precisam ser indenizados, né? E isso, nessas matérias ambientalistas, isso é deixado de lado. Quando de estado para estado, então, por exemplo, o Estado brasileiro senta-se, como aconteceu com o secretário designado pelo Biden para conversar com o ministro do Meio Ambiente brasileiro, e ele mostra a situação, isso o Departamento de Estado está batendo, ele está falando a verdade. Ele mostra a matriz energética brasileira, ele mostra esse conceito da Amazônia Legal, mostra no mapa onde tem a maior parte desse problema, fala que o Brasil é credor de crédito de carbono, mostra que se nós tivéssemos dinheiro para resolver a questão fundiária, já eliminaria boa parte dessas coisas ilegais que acontecem. O secretário entende e fala assim, não, tem um caminho por aqui, tem um caminho. Por isso que o americano, ele certamente vai ajudar com satélite de monitoramento, com dinheiro, então você tem que se comprometer a resolver esse problema fundiário e tal. Coisa que os europeus nem sequer querem ouvir falar e ficam demonizando o ministro do Meio Ambiente, né? O Scruton, para não dizer que estou enviesando aqui a análise, nesse livro Filosofia Verde, Como Pensar Seriamente o Planeta, num dos capítulos ele coloca muito bem a questão da precaução radical. A precaução radical é uma ideia que surgiu na Alemanha e depois foi contaminando, por exemplo, a Europa, de uma coisa que, traduzindo para o português, seria o princípio da precaução. O princípio da precaução é algo hoje tão danoso, porque se você vai construir uma hidrelétrica, por exemplo, e isso foi usado, que mudou a matriz brasileira de construção de hidrelétrica para as hidrelétricas de fio de água que eu já tratei aqui. Foi usando o princípio da precaução, onde diz assim, não, você não pode garantir para mim que não haverá riscos de dano ao meio ambiente, então você não pode fazer. O que é uma inversão total da lógica. Em toda a humanidade, todas as ações humanas, você tem que quantificar realmente qual é o risco. E hoje você tem muito mais condições de avaliar o risco que existe. Só que isso não quer dizer que, mesmo que exista um risco que você consegue quantificar que é pequeno, que você não faça nada. Essa situação do não faça nada, que é uma das coisas que o Roger Scruton tem comentado aqui, está levando vários países a inocularem no seu cidadão, assim, não assuma nada, não seja empreendedor, não assuma risco de nada. Se você tentar fazer alguma coisa, eu quero que você me prove isso. Tudo tem um risco que não pode ser definido a priori, então vai causando uma letargia, as pessoas vão se tornando cada vez mais refém do Estado, tira esse lado, por exemplo, empreendedor. E não só o Roger Scruton, mas o Theodore Dalrymple, em livros também como Podres de Mimados, ele também trata que depois de uma ou duas gerações essas pessoas estão totalmente reféns. O que o Estado fizer tá bom, então para mim tá bom, então tá certo. Então essa questão desse princípio da precaução é o que muito tem sido utilizado para essas pautas ambientalistas. Por exemplo, houve o problema em Fukushima, no Japão, que o Japão decidiu construir usinas atômicas, mesmo sabendo que ele está em cima de uma falha geológica e constantemente existem terremotos. Ele considerou que isso não era uma coisa tão problemática, né? O que de fato se provou que eles estavam errados. Aí teve o terremoto e com todas as consequências ali. Isso de fato foi um erro de avaliação. Agora, foi utilizado na Alemanha esse argumento para que a Alemanha desligasse as centrais nucleares, apesar de não ter histórico de terremoto. E foi usando exatamente o princípio da precaução. Se deveria dizer assim, bom, ao quantificar o risco de usinas atômicas no Japão, e pelo que aconteceu, qual é o risco efetivo que nós temos de manter essas usinas funcionando na Alemanha? Não, eles hoje são reféns do gás que vem da Rússia, são milhares de quilômetros dos tubos que ligam com os centros de produção. Então, assim, no futuro, por alguma intempérie, ou por alguma sabotagem, ou por alguma coisa, eles vão pagar o preço de estar com a sua matriz energética em grande parte
dependendo de uma fonte externa, enquanto eles teriam condição de manter uma fonte interna, né? Voltando aqui então a tal da matéria. Sempre desconfie quando numa matéria começa a aparecer recorrentemente fontes entrevistadas e que são fontes anônimas. As fontes não aparecem. Isso é um sinal que você deve se perguntar: será que são lobistas? Será que são lobistas dentro daquele triângulo que eu comentei? Será que são lobistas que estão assim forçando uma situação porque eles têm, por exemplo, eu não quero que tenha mineração nessa área da Amazônia Legal porque talvez esse cara seja um lobista de grandes empresas mineradoras de países fora do Brasil, né? Então, por exemplo, uma das frases que me chama a atenção: o ministro Ricardo Salles lidera pelo lado brasileiro e ele tomou conta do show. Diz que a agenda é 100% dele, que essa agenda é climática agora para o encontro com os americanos. Diz um crítico. Que crítico? Diz um crítico, ele não pode aparecer? Não, diz um crítico, né? Mesmo aqui, aí aparece uma frase mais na sequência, também criticando, dizendo: mesmo sem entender a complexidade da negociação climática, o ministro, que é o ministro brasileiro, comanda os negociadores do Ministério das Relações Exteriores que dominam o assunto. Como assim o ministro não entende a complexidade da negociação global? Isso é uma premissa que o jornalista está colocando aqui. Então, outro ponto para desconfiar, quando começam a aparecer premissas, sem mostrar evidências, mas já estão postas aqui. Por quê? Porque ele está querendo seguir um script que ele já imaginou antes da própria matéria estar criada. Aí aparece de novo aquela coisa fluida que assim, há meses embaixadores europeus vêm pedindo em uníssono que o governo Bolsonaro apresente um plano concreto de redução do desmatamento, descrevendo ações, datas, metas e números para que o desmatamento volte aos níveis de 2012. Veja, isso é uma coisa inaceitável para o Brasil, você se encapsular para países estrangeiros, não, coloca aqui no papel tudo o que você faz com data, meta, não. O que o governo brasileiro tem que fazer de estado para estado é assim: eu estou me comprometendo que eu vou reduzir. Não, mas como que você vai dizer? Eu tenho um problema fundiário, tenho um problema secretário, eu vou reduzir. E ao longo dos anos você vai vendo que eu estou cumprindo isso. Agora, você estabelecer e colocar simplesmente uma espada na sua cabeça, por quê? Para favorecer quem? Não é só para eles ficarem, eu estou aqui, né? E aí sempre aparece aquelas seres assim que dizem assim, é mais fácil descobrir a fórmula da Coca-Cola do que entender o que está na cabeça de Salles, que é o ministro, em relação a mecanismos para preservar a floresta, diz outra fonte. Toda essa matéria é construída com fontes ocultas. Que outra fonte? Que outra fonte? É outro crítico? De onde sai isso aqui, né? E aí começa a bater em coisas como, por exemplo, essa não era a lógica do Fundo Amazônia, com bilhões de reais doados pela Noruega e em menor parte pela Alemanha, blá, 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 blá. Eu já falei em outros vídeos como isso aqui é uma construção. Nós não tínhamos simplesmente a gestão desse fundo, eles escolheram algumas ONGs protegidas ali da Noruega e da Alemanha, estacionaram o dinheiro no BNDES e eles diziam assim, manda dinheiro para essa ONG, manda dinheiro, que ficavam só lá falando assim, tem queimado aqui, tem uma mineração ilegal aqui, tem não sei o que e tal, sendo que o que o Salles pretendia era dizer assim, olha, assim, eu sei como resolver isso aqui, nós precisamos resolver a situação fundiária dessas milhares de famílias, ou dar a elas o título de propriedade, ou indenizá-las para elas que saiam dali e vamos ter que arranjar um outro local para eles. Não, isso eles não querem. Não, isso não querem. Aí aparece assim, o governo da Noruega, o grande doador do Fundo da Amazônia, não gosta da ideia de pagar antes ao Brasil sob o comando de Salles e ver o resultado só depois. Olha, o que é isso? Você está lidando com relações de Estado, só que aqui o jornalista tenta inocular aqui como se fosse uma questão de não confio nesse cara e tal. E as políticas de Estado? Não existem, depende das pessoas. Então vejam a forma de construção. E na sequência, mais uma fonte aqui, mais uma fonte secreta. Salles quer isolar os europeus ao aliar-se aos americanos e britânicos, diz uma fonte. Mais uma fonte secreta.
né? E é claro, essa fonte deve ser ligada aos interesses europeus, porque é claro que ela sabe que os americanos estão se aproximando do Brasil para ter uma bandeira americana, digamos, de América contra essas loucuras do Acordo de Paris, porque isso simplesmente é feito para não funcionar. Pergunta lá se a China está cumprindo todos aqueles... Não dá, é impossível você, num curto espaço de tempo, mudar a sua matriz energética, a menos que você onere as pessoas mais pobres, as pessoas mais carentes, ou que o seu produto passe a custar mais caro e fique fora de mercado por uma questão do custo da energia. Não vão fazer isso, é só bravata. E aí, finalmente, temos, para terminar, né, temos aqui assim, ó, o desmatamento em alta está bloqueando tantas iniciativas que queremos fazer com o Brasil, blá, 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 vírgula, lamenta um diplomata estrangeiro. Nem o diplomata aparece. Promete aqueles diplomatas francês, para defender a pauta francesa, né, que também é toda aquela balela de proteção ambiental, mas é para favorecer os agricultores com altos subsídios na França. Então, deixo aqui então com vocês esse alerta: cuidado com matérias onde as fontes são todas secretas e que o jornalista está sempre apresentando as teses já postas simplesmente como favas contadas, né? Então, como o Roger Scruton coloca aqui no Filosofia Verde, isso virou de fato uma militância, só que essa militância está conectada com interesses geopolíticos de quem quer bloquear o crescimento de países como, no caso, o Brasil, com grandes reservas, com realmente de fato problemas que tem que ser resolvido pelo Brasil, e não com a penadinha de quem no fundo está querendo ganhar dinheiro com isso.